Fala aí, pessoal. Hoje vamos falar sobre perfil comportamental. Então, hoje vamos falar de uma ferramenta de extrema necessidade dentro da gestão. Então, assim, eu vou te falar de extrema necessidade porque lá atrás, eu também, como um empresário, como empreendedor, pensei que isso era uma bobagem. Então, assim, para mim não entrava na cabeça ter aquele perfil específico para uma área dentro da empresa. Então, assim, ó, buscando um conhecimento mais aprofundo, comecei a entender sobre essas ferramentas. E são ferramentas que dão uma ajuda, uma alavanca dentro desse processo de seleção. Então, assim, você consegue identificar mais fácil. É assim, ó, deixa eu te falar. Hoje eu sou analista de perfil. Então, eu tenho como é que eu vou te falar? Eu tenho mais uma sensibilidade para identificar esses perfis nas pessoas. Então, pelas ações, pelas emoções, pelas formas de expressões, e vai ficando mais fácil a partir do tempo. Só que o que que acontece? Dentro das empresas, o RH, as pessoas que são de dentro do RH, geralmente não tem esse treinamento. Então, também eu não te falo dom, eu te falo treinamento mesmo, porque isso é treinado. Então, todos os dias eu estou trabalhando com pessoas, estou atendendo pessoas, dentro das mentorias, dentro da sessão de coach, e assim, a cada dia se aperfeiçoando mais. Mas assim, ó, a ferramenta em si, a ferramenta, essa ferramenta, ela foi criada pelo William Moster. Você pode procurar aí que não vem um momento que a gente não precisa se aprofundar tanto nisso. Mas assim, ó, a ferramenta em si é SysAssessment, é a ferramenta DISC. Então, foi inventada pelo William, que é o mesmo criador da Mulher Maravilha. Então, assim, ó, identificação de perfil. Então, identificar a emoção, identificar a ação. Então, a partir daí se construiu o quê? A personalidade de vários perfis. Vários não, quatro, né? Que só existe quatro. Que está dentro do DISC, que são o dominante, o influente, o estável e o conforme. Então, assim, ó, os perfis, geralmente, ele se aplica em modelos específicos de perfil. Então, cada um tem as suas emoções, cada um tem as suas ações e cada um tem o seu jeito de comunicar, né? Então, assim, ó, eu vou te mostrar, ó, eu tenho um relatório aqui do SysAssessment, que esse relatório é meu perfil. E assim, eu vou te mostrar agora, vou botar no cantinho aí para você ver. E um relatório é um relatório massa, esse tem 39 páginas. Esse relatório aqui, eu gerei ele tem um ano, esse relatório meu. Costa, mas tem um ano? Sim, tem um ano. É porque antes de eu conhecer essa ferramenta, eu era, como é que eu vou te falar? Antes de eu conhecer essa ferramenta, é, havia pessoas que faziam esse trabalho para mim, de analista. Só que aí eu comecei o quê? A gostar de trabalhar com isso e ter isso no meu dia a dia. Então eu trouxe essa ferramenta para dentro da minha empresa. Na época, a minha empresa tinha um turnover aí de 30%. Robson, mas é muito? Sim, é muito. Sim, é muito. Isso aí traz grande prejuízo para a empresa. Você imagina? As pessoas, geralmente, elas são contratadas pela ficha, pelo currículo. Só que elas são demitidas pelo comportamento. Então, assim, ó, é pelo comportamento que você demite a pessoa. Se você for ir mapear todas as pessoas que você demitiu da tua empresa, certamente foi pelo comportamento dela. Então, o comportamento é de extrema necessidade, de extrema necessidade a identificação dele. E o que, é que eu vou te falar hoje? Eu vou te falar sobre os perfis. Então, o que, que acontece? Esse relatório que eu estou te mostrando aqui, esse relatório, ele é um relatório do SysAssessment. Então, é um relatório DISC. Esse relatório, ele tem 39 páginas, esse relatório. E vou te passar aqui para frente para você entender. E aí você vai entrando, porque são 39 páginas falando de quem? De mim. Passa pela parte de dominância aqui, você vai entender, ó, o comportamento dominante, o do influente. E esse relatório é um relatório vem bem, vou te falar assim, ó, quer que seja 100% ele consegue ser 100%. 100% assertivo dentro do seu perfil, do perfil do seu liderado. Então, assim, ó, você consegue fazer um jogo de cadeira dentro da tua empresa com esse relatório.
O jogo de cadeira por quê? Porque há pessoas que elas estão dentro do teu financeiro que elas não são para estar lá. Então essas pessoas não conseguem produzir dentro do teu financeiro. Por quê? Porque ela é uma pessoa para estar num balcão, ela é uma pessoa que é para estar num comercial, ela é uma pessoa para estar em contato com o cliente. Então ela está lá dentro do seu financeiro. E aí o que que acontece? Acontece uma bagunça, porque uma pessoa dessa com esse perfil, ela não consegue se adaptar fácil. E eu vou te falar para você, o meu perfil, ele é DI, é D de dominante e I de influente. E o meu perfil é totalmente alto. Eu vou te mostrar aqui que o grau de dominância minha aí, ó, você está vendo, é DI. O D vem a 73% e o I vem a 58%. O que que acontece com esse perfil? Esse perfil, ele vai ser um cara que vai ser arrogante, ele vai ser um cara que vai ser prepotente. Posso, mas você está falando isso de você, sim. Porque o que que vai trazer o ouro para você? Você conhecer você mesmo e a partir disso você conhecer o teu liderado. Você quer conhecer as pessoas, mas você não se conhece. Não funciona assim. Você tem que entender que tudo parte de dentro para fora. Então você tem que entender sobre você primeiramente. Então eu estou te falando de mim primeiro. Eu entendi que eu quero ser um cara que avança, eu quero ser um cara energético, eu quero ser um cara de energia quente. E eu sempre vou avançar, eu sempre vou optar pelo risco. E aí o que que acontece? Isso aí afastava as pessoas. Então o que que acontece? Existe um perfil adaptado. Você vai ver aí no relatório também do lado tem escrito assim, adaptado, SC. Por quê? Porque eu baixei minha dominância e baixei meu grau de influência, aumentei a parte estável, que é o avesso ao risco, saber ouvir as pessoas, saber entender aonde eu quero chegar e quem as pessoas que eu quero junto. Tudo isso dentro do DISC. E aí você consegue mapear, não só você, e mapear os liderados que estão com você. Dentro desse relatório aqui, ó, você vai entender que o dominante, ele é o quê? Ele é um cara realmente que é o da ação. Então você imagina você ter um líder dentro da tua empresa, que é um líder que está sempre em ação, que ele sempre vai inovar, que ele é comunicativo, que ele é flexível, que ele é um líder motivador, que ele é um líder realmente que consegue flexibilizar as ações das pessoas, mesmo dentro do erro. Então, assim, ó, isso é um ouro, não é? Pois é. Você pode treinar eles para ser assim, mas isso não é uma coisa que você acha aí na esquina. Eu te falei de treinamento. Então, eu estou te falando o quê? Do DISC hoje. Então, essa ferramenta aqui, ela vai te entregar as pessoas que é para estar lá no teu comercial, é as pessoas para estar lá dentro do teu financeiro, é as pessoas para ser teu sócio. Pessoa para ser teu sócio, você imagina. Cara, eu estou procurando um sócio para mim. Você imagina, você é um cara todo bagunceiro, você é um cara que só pensa em produzir, multiplicar, mas tudo que você faz vaza pelos dedos. Por quê? Bagunça. Então você tem que ter um cara que é o quê? O cara do número. Você tem que ter o cara que é da planilha, que é o do controle. Ross, mas como que eu acho esse cara? Aqui, na ferramenta DISC. Mas você vai fazer isso com qualquer um? Não. Mas se a partir do momento que você começa a usar essa ferramenta, você começa a entender sobre você e sobre as pessoas. E eu vou te falar, é simples o negócio, mas você tem que arrancar para poder fazer isso. Então, assim, ó, o perfil dominante é um dos perfis mais, que eu vou te falar, muitas pessoas não falam. Eles não vai pegar um perfil desse e engessar para a liderança. Só que eu vou falar para você, é o que eu procuro para mim, porque dentro dos meus liderados, eu procuro um cara assim, totalmente energético, um cara flexível, um cara que ele vai ter flexibilidade, só que ele tem que ter o quê? Uma estabilidade de estudo. Você imagina. Se eu achar um cara que nem eu, sabe o que, que vai acontecer? Vai cair tudo por água abaixo. Então eu tenho que ter um cara que é o que? O equilíbrio do negócio. Então, o teu líder, ou você que é líder, você tem que entender que tem que ter o equilíbrio. Se for todo mundo dominante, a empresa vai por água abaixo.
Se for todo mundo conforme, aquele cara que gosta do número, aquele que gosta da planilha, aquele que gosta do controle, um cara desse vai conseguir fazer um comercial para você? Ele vai conseguir vender para você? Você imagina, as pessoas falam assim: ah, o financeiro é o coração da empresa. Não, moço, o coração da empresa, sabe quem é? O comercial. É quem traz o dinheiro para dentro da empresa. Então, o financeiro fica muito mais fácil de você tratar o financeiro. Só que o comercial, eu falo para você, é a alavanca do negócio. Então, você tem que tratar aquilo dali com muito carinho. Então, você não pode pegar um cara desse que é do número e botar na frente da tua empresa para poder fazer gestão, para liderar, para poder vender. Então, você tem que entender sobre perfil. Então, o DISC, ele traz essa clareza para você. E assim, ó, quando você entende que você precisa de um perfil específico, você vai lá e busca aquele cara realmente que é da ação. Você quer um cara, um vendedor, o balcão, você vai procurar o quê? Um cara comunicativo. Só que aquele cara comunicativo, ele só sabe fazer o quê? Persuadir as pessoas. Ele sabe vender, mas ele não sabe controlar. Ele não sabe pensar em lucro, o cara. Então você tem que entender isso. E o cara muitas vezes fala demais. Então, na comunicação dele, ele pode se perder também. E ao invés de vender, ele pode afastar o cliente. Então, o seu liderado, ele tem que se conhecer também. Eu te falo, você tem que se conhecer, você tem que aplicar, você tem que fazer o teu liderado ter consciência de como se conhecer e se adaptar de uma forma que ele vai trazer o resultado, tanto para ele como para a empresa. E isso aí é um passo muito amplo. Só que eu falo para você, é de extrema necessidade dentro das empresas hoje. Então, por que que eu venho te falar dessa importância do DISC hoje? Porque o DISC, ele te traz mais clareza. Robson, eu quero ter o cara lá para montar uma empresa. Eu vou montar uma empresa nova e vou colocar esse cara. Qual seria o perfil desse cara? Vou falar para você agora. Para mim, seria um DI, dominante e influente. Mas eu vou sair pegando qualquer um? Não, não é qualquer um. Eu quero aquele perfil específico. Só porque muitas empresas pecam hoje. Contrata de qualquer jeito. E eu já fiz isso. Eu te falo para você. Eu já pequei assim. Precisando de um cara para um certo setor e botar outro lá. Dificilmente. Eu só vi uma empresa e um cara na minha vida liderar uma empresa e chegar a um resultado. Um cara que não era para estar ali, ele estava ali. Ele foi se adaptando. Só que eu vou falar para você, sabe como é que ele fez isso? A partir dessa ferramenta. O cara era totalmente conforme. O que é conforme, Robson? O cara era da planilha. O cara do número. O cara totalmente metódico. O cara do horário. O cara que é um exemplo, até na forma dele vestir a calça dele. Você imagina. O cara é totalmente perfeccionista. Um cara desse, na minha linha de visão, ele não levaria uma empresa nunca a um nível superior. Só que ele conseguiu fazer isso aonde? Dentro da ferramenta DISC. Então, ele se conhecendo, ele foi lá e fez e trouxe realmente o resultado e hoje é um líder de alta performance hoje, certo? Deixa eu mostrar mais para vocês aqui o tanto que essa ferramenta é completa. Então, vem cá, ó. Vou mostrar para você aqui, ó, o que que ela traz essa ferramenta. Ela traz, vou baixar aqui, ó. Aqui o que que ela traz. Você está vendo agora aqui que essa parte aqui é uma parte totalmente específica da ferramenta. Então, o meu perfil, ele deu 73, se eu não me engano. Tá aqui, ó, 73. Tá aqui, ó, audacioso, audacioso, está aqui, autoritário, generalista e energético. O que que acontece hoje? O que que as empresas procuram? Líderes de energia quente. Por que de energia quente? Porque da energia quente ele tem um nível de dominância mais alto. O quente, ele funciona. O frio também funciona, só que desde que ele saiba o que está fazendo. Por que saber o que está fazendo? Eu acabei de falar agora. Como eu vi que eu estava lá em cima e eu tinha que baixar, mas sem perder a qualidade, sem perder a energia. E aí o que que acontece? Entrou o quê? A parte de influente. Persuasivo, entusiasmado, otimista e comunicativo.
Então, assim, ó, eu sou muito influente hoje, então eu gosto de comunicar. Só que é comunicar da maneira correta. Então, a partir do momento que você começa a levantar o nível de influência, você começa a falar demais. Você começa a falar muito de você. Então, ninguém quer ouvir as baboseiras que cada um quer falar de si. Quer ver ferramenta, quer ver resultado. E as pessoas querem entender da forma que quer fazer. O influente, que ele é muito alto, ele começa a falar muito dele, não deixa ninguém falar. E outra coisa, não consegue se adaptar às pessoas. Por quê? Porque ele quer falar demais, aí a outra pessoa quer falar também, e aí termina desconectando. Desconecta na hora. Por quê? Porque imagina você querendo falar a todo momento que o outro está ali endoidando, falando demais, muitas vezes o que não é nem necessário para o momento, para o contexto ali, certo? Então, assim, ó, ferramenta completíssima. Eu vou te entregar um pouco dessa ferramenta, por quê? Porque essa ferramenta aqui é que vai fazer você ter lucro. Quer ter lucro? Fala assim, lucro. Fala no DISC. Você vai diminuir a taxa de demissão, você vai diminuir também a taxa de contratação. A não ser que você está alavancando a empresa, mas você vai contratar com qualidade. E o DISC ele faz isso daí. São 39 páginas. Eu vou te falar assim, ó, hoje ele deve estar agora que sempre vão inovando a cada ano, mas hoje ela deve estar, essa ferramenta deve estar com umas 43 páginas já. Então são 43 páginas falando somente de um perfil. De quem? Da pessoa específica. Você imagina uma ferramenta dessa. 43 páginas falando só de você. E eu vou te falar, você vai pensar que é mágica, mas não é mágica não, viu? É uma ferramenta, ela é da forma que aplicar, se for da forma correta, ela vai ser 100%. Vou te falar assim, 100% assertiva. Você imagina um negócio desse. Então não tem como errar, velho. Isso aqui, viu? Aqui minha forma de adaptável aqui, ó. Vou mostrar para você aqui. Esta amplitude indica que o Robson sente que há necessidade de apresentar-se mais na formalidade e na disciplina em seu atual momento. Percebe que precisa desenvolver uma forma de atuação mais estruturada e organizada para entender as suas atuais demandas. Então, assim, ó, quando eu entendi o que precisava ser feito, eu fui lá e executei. Então, você tem que identificar, você vai lá, ajusta e aplica. Essa ferramenta aqui eu aplico nos meus liderados hoje, aplico nos colaboradores. Então, assim, ó, evitei muita demissão a partir dessa ferramenta. Então, quando eu conheci essa ferramenta, eu tinha o cara do comercial lá no financeiro, o cara que era para ação, ele estava sentado na frente do computador. Então, assim, ó, um treino não casa com o outro. O cara que é da parte de fora, que é o cara da energia quente, ele nunca vai casar lá dentro do financeiro, ele vai fazer doideira dentro do financeiro, não vai ter controle, entendeu? E assim, aqui, ó, vou mostrar para você aqui, ó. Sob condições de pressão, como é o Robson? Fala demais, age indiscretamente, ser superficialmente e mal ouvinte, dá poucas atenção a detalhes. Então, assim, ó, no estresse, na hora do problema, eu vou agir assim. Aí você pensa, você já sabe que o cara vai agir assim, você vai contratar ele? Só que eu já entendo como é que eu sou. Mas e o cara que não se conhece? Você vê um relatório desse daqui. O que, que o cara faz sob pressão? Esquece as tarefas, age de forma precipitada, tem dificuldade com pessoas calmas. Olha só, se tem uma coisa que me faz virar de cabeça para baixo, é ter calma com pessoas calmas. Então, hoje eu trabalho isso aí comigo hoje. Então, hoje eu trouxe outro nível. Só que lá atrás eu não entendia sobre isso. Eu já mandava sair do meio, sai, 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 que eu vou fazer. Era isso que eu fazia. Só que hoje eu entendo que não é dessa forma que funciona. Hoje eu entendo sobre pessoas, mas primeiro eu tive que entender sobre quem eu, certo? Então, aqui, ó, o Robson, agir sem calcular os riscos, ter dificuldade para finalizar tarefas, não seguir regras. Isso aqui, ó, não seguir regras. Eu sou um cara para seguir regras. Problema. Eu não dou conta de seguir regras. Então, assim, ó, se conhecer, ferramenta top, ferramenta de gestão, certo? Então,
eu te falar um pouco sobre essa ferramenta, mas essa ferramenta é entender sobre o perfil. Então, assim, ó, a ferramenta diz que hoje é reconhecer o que há de bom nas pessoas. Não é você pegar e esse aqui eu não quero, esse aqui. É saber realmente onde você vai conseguir colocar, onde aquela pessoa vai conseguir produzir. Porque as pessoas, para elas produzirem e chegar ao seu nível de excelência, elas têm que estar bem. Você imagina você trabalhar num lugar que você não gosta. Você vai conseguir produzir? Fala para mim, consegue? Não, né? É. Por que não consegue? Porque você não está satisfeito. Você não quer ficar sentado na frente do computador. Muitas vezes você quer ficar falando no telefone. Eu tenho um funcionário meu que ele ganhava muito bem. E ele pediu para mim baixar o salário dele, mas ele queria ir para um local que ele ficava falando com o motorista no telefone. Você imagina? O cara diminuiu aí uns R$ 3.000 do salário dele, mas ele disse que não aguentava mais. E eu entendo sobre isso. Aí muitas vezes você fica perguntando, mas cara, como é que um cara é doido desse, tá num lugar, não tá ganhando R$ 3.000, vai pedir para diminuir o salário e ir para outro ambiente? É isso aí. Mas aí quando você não entende isso, o que que você faz? Você demite o cara. Porque você pensa assim, cara, vou demitir esse cara aqui porque esse cara aqui ele não vai produzir. Não, mas você entende sobre isso por quê? Porque agora você está conhecendo o quê? O DISC, CIS Assessment. Perfil dominante, influente, estável e conforme. São 4 tipos de perfis. Os perfis só funcionam em linha. Se for perfil em X, o que que acontece, gente? Vou te mostrar aqui, ó, para ficar mais claro para você. Voltar aí na ferramenta. Tá aqui, ó, dominante, influente, estável e conforme. O que que acontece? Quando é feito um X aqui, ó, dominante, estável, você imagina, tem pessoas, fulano é bipolar. Então, aquela pessoa ali, sinceramente, se for fazer uma análise de perfil nela, o que que vai acontecer? Vai identificar que ela tem, por exemplo, um perfil de dominante e influente. Então, em um momento, o cara está com a energia lá em cima, quente. Em outro momento, você vê o cara está totalmente frio e incapacitado de andar. Fica ali, parece que está com depressão. Então, o cara bipolar, tá aqui, ó, dominante e estável. Então, quando ele trabalha em X, as emoções elas ficam perdidas. Então, muitas vezes acontece de ficar lá em cima e outras vezes de ficar lá embaixo. O perfil conforme está aqui, ó, e o influente está aqui. O influente, o perfil totalmente comunicativo, certo? E o conforme, totalmente metódico. Então, assim, ó, um perfil ele não casa com o outro. Como trabalha os perfis em linha? Por exemplo, o perfil dominante, geralmente ele é influente. E o conforme é estável ou vem o estável primeiro, depois conforme, dependendo da linha, certo? Mas o que que acontece? Hoje, eu estou te mostrando essa ferramenta, é uma ferramenta de impacto, é uma ferramenta de geração de valor dentro da questão é, organização dentro da empresa. Então, assim, ó, é uma ferramenta que não dá para ficar sem hoje. Eu não fico sem, certo? Mas você quer entender mais sobre essa ferramenta? Eu te convido aí, vou deixar o link, você entra em contato conosco. E assim, fazer uma análise de você. Vem cá, conheça a ferramenta, entende mais da ferramenta e eu te falo para você. Você não vai ficar sem essa ferramenta, viu? Então, valeu e estamos juntos nessa aí.